Olá, querido irmão, querida irmã, é uma alegria enorme estar aqui com você novamente. Hoje nós vamos responder a pergunta: pecar em pensamento é pecado? Eu sou o Júlio Viso, sou teólogo, sou catequista de adultos e eu já convido você a curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Olá, hoje nós vamos responder a pergunta: pecar em pensamento é pecado? E nós vamos começar já consultando a palavra de Deus. Vamos consultar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Veja bem o que nos diz a palavra de Deus e nós já vamos começar aí a tirar as primeiras conclusões. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas: prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuros. Então, quando Jesus nos diz, com efeito é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas, ele está sendo muito claro em nos dizer que todos esses pecados, todas essas más intenções, elas provêm primeiramente do pensamento. Esse é o primeiro ponto que nós vamos falar. E nós precisamos entender também que nós, seres humanos, temos a concupiscência. E o que é a concupiscência? A concupiscência são pequenas sementes do mal, que elas têm muita força dentro de nós e que, se você não cuidar, sim, elas florescerão dentro de vocês. Tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa cabeça como uma pequena semente que pode sim, se nós não vigiarmos e orarmos, florescer dentro de nós. Além da nossa própria concupiscência, também contamos com as tentações do diabo, o divisor. Como você bem sabe, nós já vimos sobre a batalha no céu, né? Então você bem sabe que essa batalha foi no âmbito das palavras, das ideias. São Tomás de Aquino nos diz que não houve um conflito físico porque os anjos são seres puramente espirituais, mas que essa batalha se deu no âmbito das ideias, ou seja, através do convencimento, através das mentiras, o anjo caído conseguiu ali levar vários outros anjos, miríades e miríades de anjos junto com ele. Então, temos a concupiscência, que nos impele a termos más atitudes, e temos também as próprias tentações demoníacas. E você me pergunta, mas como que eu posso diferenciar um do outro? Você pode diferenciar a tentação da carne da tentação demoníaca utilizando a água benta. O simples fato de você pegar a água benta e se benzer, no momento que a tentação aparece, você já vai perceber a tentação que é demoníaca. No momento que você se benze com a água benta, ela imediatamente desaparece e a tentação da carne ela se prolonga por um tempo maior. Então, se você tem pensamentos contra a castidade frequentes, ao se benzer com a água benta, se isso for uma tentação demoníaca, esse sentimento, esse pensamento tende a sumir, a desaparecer. Se o pensamento continuar, permanecer junto com você, é a concupiscência da carne. Mas vamos por partes. Pois bem, nesse momento você talvez já consiga responder junto comigo: pecar em pensamento é pecado? E a resposta é: depende. Muito bem, depende do quê? O pensamento, ele é pecado se eu alimento esse pensamento com a minha criatividade. Ele pode até ser um pecado mortal, mas se eu o alimentar dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Por exemplo, um pensamento blasfemo no momento da oração. Os pensamentos são incontroláveis.
Se você tiver um pensamento blasfemo dentro de um momento de oração e alimentar aquele pensamento com a sua criatividade e aquele pensamento lhe trouxer prazer imediato, sim, você está pecando mortalmente nesse caso do pensamento blasfemo. Mas, de outra forma, se você, do mesmo modo que o pensamento aparece, você o repele, você não compactua com aquele pensamento, então ele deixa de ser pecado, porque ele veio até a sua cabeça por conta da concupiscência ou por conta das tentações demoníacas, mas você não compactuou com aquilo. Muitas pessoas que eu conheço durante a oração têm pensamentos blasfemos ou pensamentos contra a castidade e no mesmo momento se beliscam ou não compactuam com aquilo ou voltam à sua concentração no momento da oração e isso de fato não é pecado. Por exemplo, pessoas que têm pensamento blasfemos de ódio contra Jesus e Nossa Senhora, a pergunta é, você odeia Jesus e Nossa Senhora? E muitas pessoas falam, não, imagina, nunca, jamais. Pois não é um pecado. Pode ter sido a sua própria concupiscência ou uma tentação demoníaca, mas que você imediatamente repeliu da sua imaginação, você repeliu da sua inteligência, então não é pecado. Pois bem, como evitar essas tentações ou mesmo o ataque da concupiscência? Primeiramente, alimentando a sua fé. Precisamos alimentar a nossa fé de coisas edificantes que vêm de Deus. Precisamos ter leituras edificantes. Precisamos ter uma vida mais constante de oração. Precisamos, principalmente, servir mais a Deus com a nossa inteligência, com o nosso vigor físico, com o nosso tempo. Uma grande leitura que eu indico para vocês nesse momento é de São João Bosco, O Cristão Bem Formado. Então, um livrinho pequeno, da editora Eclésia, um livrinho bem pequeno, mas muito edificante. Então, esse é um exemplo que você pode usar, que você pode alimentar a sua inteligência, edificar a sua fé, para evitar que esses pensamentos, porventura, tomem conta de você. Espero que você tenha gostado, espero que você curta, compartilhe, comente. Foi uma graça muito grande estar aqui com você. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.